Nós estamos nos aproximando do final do ano e já queremos nos antecipar que a primeira ceia do ano de 2024 vai ser no segundo domingo, tá? Porque geralmente primeiro domingo muita gente viaja, então a gente faz no segundo domingo. Amém, amados? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Vamos ler o verso 31 em diante. Marcos 7, verso 31. De novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom, até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Amém, amados? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, fala conosco, Senhor, nessa noite, pela Tua palavra, Senhor. Que o nosso espírito seja visitado pelo Teu Espírito Santo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, Jesus está saindo da Palestina, ele está saindo de Israel, está indo lá para o norte de Israel, e ele chega às terras de Tiro e de Sidom, bem lá no fim, esse chamado território de Decápolis, porque eram 10 cidades que tinham naquela região. Então ele não está em Israel, ele não está no meio do povo de Israel, mas também se ajuntou uma grande multidão de pessoas daquela região, que não eram israelitas, não eram judeus, a maioria pelo menos não era. E então lhe trouxeram um homem surdo, e não só surdo, mas também gago, e eles suplicaram que Jesus impusesse as mãos sobre aquele homem surdo. Então nós vamos tirar algumas coisas desse texto que é muito interessante. O que me chama a atenção aqui, irmãos, é que aquelas pessoas que levaram aquele homem surdo, eles meio que disseram para Jesus o que ele tinha que fazer. Claro que eles deviam saber que uma das maneiras de curar, ou de Jesus curar, era impondo as mãos. Algumas pessoas, ele impôs as mãos e as pessoas foram curadas. Aqueles homens já chegaram dizendo: Senhor, impõe as mãos. Impõe as mãos sobre ele. É interessante que Jesus não faz nada disso, né? Por quê? O que a gente aprende aqui, irmãos, é que não existe um padrão na obra de Deus.
Não existe um padrão de cura. Nós conhecemos algumas formas, como impor as mãos. Outra forma pode ser a unção com óleo. Mas existem diversas outras maneiras de Jesus ou de Deus curar a vida do seu povo. O que é interessante, amados, se você olhar nos evangelhos que conta a história de Jesus, você vai ver uma coisa interessante. Jesus nunca repetiu um milagre. Não existe um milagre repetido. Cada milagre era diferente do outro. Cada obra era diferente da outra. Isso nos faz meditar, pensar. Porque a gente, como todos os homens, os cristãos de maneira geral, ficam procurando um padrão em Deus. Querem encontrar um padrão. Se Deus fala que tem que impor as mãos, então vamos impor as mãos sobre todo mundo. Mas não é assim que acontece. E Jesus mostra bem isso. Porque o que eu vejo aqui é que Jesus era um homem totalmente guiado pelo Espírito Santo. Em cada obra que ele ia fazer, quem o dirigia? O Espírito Santo. Jesus dependia do Espírito Santo, embora ele tinha a natureza divina. Mas ele recebeu o Espírito Santo. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, para dar voz aos cativos, libertar os oprimidos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, ele deixava bem claro que a obra, o poder que estava sobre ele, porque ele é homem. Ali, no início, ele estava como homem. Ele tinha duas naturezas. Tinha a natureza divina, por ser filho de Deus, mas ele também tinha a natureza humana. Ele era homem. Por isso que ele tinha fome, tinha sede, tinha sono, se sentia cansado, né? Porque ele era homem. E a gente vê aqui que ele dependia do Espírito Santo. As pessoas vieram, impõe as mãos. E ele não fez nada disso. Simplesmente ele pega aquele homem e tira o homem do meio da multidão. Leva para um canto à parte. Fica só ele e o homem ali. As pessoas ficaram mais distantes. E a gente vê que ele faz uma coisa inusitada. Ele vai usar mais para frente um homem que ele cura a mudez através também da saliva, né? Só que aqui nesse caso ele faz uma coisa interessante. Ele coloca os dedos no ouvido do homem, num dos ouvidos, e com a outra mão ele passa na sua saliva e coloca na língua do homem. E ele então olha para o céu. Isso que é muito lindo. Ele olha para o céu, olhando para Deus, para o Pai. O que ele quer dizer com isso? Ele olha para Deus porque ele depende totalmente do Pai. Isso nos ensina, irmão. Nós precisamos aprender isso, a depender totalmente de Deus, e nos lembrar que nem toda cura é igual. Não é porque você ouve que uma pessoa foi curada de uma maneira, eu vou fazer a mesma coisa e vou receber a mesma cura. Não é assim. Cada cura, cada milagre, cada obra é diferente. Cada conversão de marido, de filho, de filha é diferente. Cada obra é diferente. Deus não se repete. Quando ele foi criar as flores, ele não criou flores iguais. Ele criou milhares e milhares de tipos de cores, de flores diferentes. Milhares de insetos diferentes. Milhares de peixes diferentes.
milhares de animais diferentes. É assim que Ele é. Nosso Deus é o Criador, Ele é criativo. Então a gente tem que entender, quando estiver buscando algo do Senhor, lembra-se disso. Nem todo milagre é igual. Há um tempo atrás eu estava lendo algo sobre um servo de Deus. Não sei se os irmãos conhecem. Já dorme no Senhor há muitos anos. Ele se chamava Smith Wigglesworth. E eu já li vários livros dele. Ouço as mensagens dele, que até hoje tem mensagens dele. E ele era um irmão que não tinha cultura quase, mas ele tinha um dom da fé. Ele tinha o dom da cura. Ele curou centenas, milhares de pessoas no tempo do ministério dele. Ele começou o ministério dele com mais de 40 anos. Até então ele não era nada. Tudo tem um tempo. Até isso, irmãos. Tudo tem o tempo. Né? E a gente vê que ele contou, para dar um exemplo para os irmãos, ele contou uma coisa interessante. Que um dia ele estava em casa e chegou uma pessoa que ele não conhecia, mas a pessoa conhecia ele. E a pessoa bateu na porta, ele foi atender, e a pessoa estava mancando de uma perna. Era um homem que já tinha frequentado as reuniões dele, tinha recebido oração dele, mas não tinha sido curado. E este homem, ele tinha um câncer na perna. Ele estava com risco de ser amputada aquela perna. Então estava muito séria, muito grave. Ele resolveu ir na casa de Smith. E foi lá, conversou com ele, sentou na sala, explicou o que ele tinha. Ele queria que ele fizesse alguma coisa, né? Desse alguma direção para ele. É interessante que o Smith era um homem muito sensível ao Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Nós precisamos ser pessoas mais sensíveis ao Espírito Santo. Por que eu digo isso? Muitas vezes o Espírito Santo está falando com a gente e a gente não está ouvindo. E ele não. Ele ouviu, o homem falou. Ele disse o seguinte para o homem. Ele não impôs as mãos, não fez nada, não ungiu, nada. Você fica quietinho aqui, que eu vou lá no quarto. Ele pegou, foi lá no quarto. Se trancou no quarto, o homem ficou lá sentado no sofá dele. Ele entrou no quarto e orou ao Senhor e pediu uma direção de Deus. Ele buscou o quê? Uma direção de Deus. Irmãos, nós temos o Espírito Santo, irmãos. Você tem o Espírito Santo. Me arrepia, só de dizer isso. Cada um de nós, quando recebeu a Jesus, você recebeu o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é um dom. Ele está dentro de você. Ele fala, ele guia, ele te orienta. É Ele que faz os milagres. Da onde que vem o poder? Vem do Espírito Santo. Nós precisamos aprender a ouvir, a querer ouvir aquele que Deus nos deu. E Ele está conosco. E lá então, o Smith vai lá no quarto, ele ora pedindo uma direção, porque lá na sala ele não recebeu nenhuma direção. Daqui a pouco ele sai do quarto, fica ainda na sala, e o homem disse: e aí, você recebeu algo? Falou: sim. Você pode fazer o seguinte, sai daqui agora, você vai fazer 7 dias de jejum. Ele disse que nunca tinha pedido isso para ninguém. 7 dias de jejum, mas 7 dias de jejum? Tá bom, se Deus te deu, amém. Ele voltou para casa e passou 1 dia, 2 dias, 3 dias. No 4º dia, ele está perto da casa dele, no sol, lá na sala. Ele viu o homem vindo na direção da casa dele. Só que diferente do que ele vinha mancando, ele vinha pulando, saltando, gritando, dando glória a Deus. E aí entrou na sala, ele viu aquele homem e disse: Smith, Deus já me curou. Eu levantei hoje curado, não tenho mais nada. Ele falou: glória a Deus. Falou assim:
Mas olha, ainda tem 3 dias. Eu vou cumprir o que você falou. Eu vou cumprir os 7 dias. E ele foi completamente curado. Isso que a gente aprende, irmãos, que cada caso é um caso. E o que isso nos atrai? A nós nos aproximarmos mais do Espírito Santo, de ouvirmos mais, de dizer: Espírito, fala comigo, me ensina a ouvir tua voz. Eu preciso ouvir. A gente fica querendo padrões, a gente fica numa ideia que às vezes, irmão, tem muita gente assim. Deixa eu me explicar uma coisa para você. A pessoa fala assim: eu estou esperando em Deus. Eu estou esperando em Deus. E parece que isso é muito espiritual. Mas isso é um erro. Porque, irmão, fé não é ficar esperando. Vou repetir. Fé não é ficar esperando. Fé na Bíblia é sempre ação. Ação. Fé é algo ativo. Atividade. O homem não fica esperando. Ele ora e fica esperando. Não. O homem sempre tem a sua ação. Pode ser muita oração. Orar muito. Tem algo que os antigos diziam, que vale até hoje, que diziam assim. Você deve ter ouvido. Diziam assim: muita oração, muito poder. Já ouviram isso alguma vez? E é verdade. Muita oração, muito poder. Aonde? Na sua vida. Na vida de quem ora. Quem ora muito tem poder maior na sua vida, sabe? Agora, a fé pode muito em seus efeitos. Agora, o que coloca em atividade a fé e o poder? Muita oração. Muita oração, muito poder. E esses antigos diziam: pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. O segredo de uma vida com Deus, de uma vida com o Espírito Santo, é muita oração. É você gastar tempo orando. Sem oração não tem poder. Sem oração você não pega intimidade com o Espírito Santo. Quando você está orando, quando você separa tempo para orar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar da casa, tem que fazer tantas coisas. Somos pessoas muito ocupadas demais. A gente é ocupado demais. E gente ocupada demais não tem tempo para orar. Gente ocupada demais não tem tempo de ter comunhão com o Espírito Santo. Gente ocupada demais não tem tempo para ler a Bíblia. A Bíblia não é um livro apenas de palavras, de histórias. Isso aqui tem poder quando você lê. Há poder saindo daqui. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e são vida. Essas palavras geram vida, geram poder, geram cura, geram revelação. E nós achamos que ler a Bíblia é só para a gente aprender sobre as histórias. Não, isso é secundário. Nós temos que aprender, amados, a olhar para essas coisas que Jesus vai ensinando, para que nós possamos ter intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Sabe, às vezes a gente lembra, pense lá no passado, os irmãos que são mais antigos, que tem, sei lá, 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos que está com o Senhor. Se você lembrar lá do começo, tinha algo que a gente amava. Era o que a gente chama de o primeiro amor. Lembram disso? O que era o primeiro amor? Apocalipse, há uma exortação para a igreja. Vocês perderam o primeiro amor. O que o primeiro amor fazia? Ser apaixonado por Deus. Ser apaixonado por Jesus. Ser apaixonado pela Bíblia. O teu prazer era buscar a Deus.
Olha como você orava. Olha como você buscava mais a Deus lá no princípio. Mas aí o tempo vai passando. E que infelizmente essas coisas deveriam aumentar. Essas coisas deveriam, sabe, progredir. Parece que acontece o contrário. Muitos crentes, o tempo vai passando, ele vai esfriando. Vai esfriando. Vai orando menos. Vai buscando menos. E todos nós temos razões, mas eu me frustrei com aquilo. Eu me frustrei com aquilo outro. Eu esperei em Deus e Deus não fez do jeito que eu queria. E não percebe que a nossa fé vai diminuindo. O nosso clamor vai se apagando. E aquele primeiro amor, que era a coisa mais linda que nós tínhamos, muitos já perderam e outros estão em vez de aprender a perder. Nós precisamos, amados, ser despertados. E a palavra tem esse poder de despertar você para que você volte ao primeiro amor. Não olha para o passado, não olha para as circunstâncias. Quem te salvou não foram as circunstâncias. Frustrações, quem que não tem? A vida na terra, Jesus disse, vocês vão ter aflições. Nós vamos ter muitas coisas que vão nos decepcionar. Mas preste atenção. Nada que aconteceu na tua vida é em vão. Tudo o que aconteceu na sua vida é para formar a pessoa que você é hoje. Pensa que as provações, as dificuldades, não tem o poder de Deus nisso. Tudo que Deus permite é para o teu bem. Por isso que ele disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as tuas frustrações. Você pensa, as frustrações que você teve no passado, isso fez de você a pessoa que você é hoje. Basta apenas você dizer, Deus, eu quero de volta o meu primeiro amor. Eu quero ter o prazer novamente de entrar no meu quarto e orar. Quando eu era jovem, eu entrava no meu quarto, eu orava em línguas, eu profetizava, eu fazia isso. Eu tinha um amor, um prazer, um calor da tua presença. Nós não podemos perder isso, irmãos, porque isso é a tua herança. Deus quer fazer ainda muitos milagres através da tua vida. Se abra para Deus nessa noite, meu amado, minha amada irmã, em nome de Jesus. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos nos dedicar mais. Vamos buscar mais. Pai, eu quero mais. Eu quero mais de ti, Senhor. Jesus leva o homem para fora da multidão. Jesus várias vezes ele faz isso. Porque muitas vezes as multidões atrapalham. Ele precisa tirar a pessoa fora para ficar a sós. Isso é um outro ensino. Você precisa voltar a ficar a sós com o teu Deus. Porque quando você está a só com Ele, Ele vai ouvir somente a tua voz. E quando Ele falar, você vai ouvir a voz dele. Amém, amados? Você vai ouvir a voz dele. Por isso que Jesus chama ele à parte. As pessoas só viram de longe. Ele olha para o céu, diz, Senhor, eu dependo de ti. E diz, Efatá. E a própria palavra aqui traduz, né? Efatá é uma palavra em aramaico. Aramaico era a língua dos hebreus. Era a língua conhecida, que as pessoas desde criança, os hebreus aprendiam o aramaico. A língua oficial era o grego na época, né? Mais conhecida, mas o aramaico era o que era falado, até quem não tinha estudo, né? Conhecia isso. E ele dá a tradução, Efatá, que quer dizer, abre-te.
interessante que ele era surdo, mas ele não era mudo. Perceberam isso? Ele era surdo, mas não era mudo. Só que uma pessoa que tem a deficiência da surdez, ele não consegue falar bem. Hoje em dia ainda tem muitos recursos. Tem línguas de sinais, tem outros recursos que pessoas surdas conseguem se expressar melhor até com a fala. Mas no tempo de Jesus não tinha nada disso. Quem nascia surdo não conseguia falar. E se falava, era uma ou outra palavra. E quando Jesus fala essa palavra, abre-te, diz o texto, que se abriram-lhe os ouvidos na hora. Isso não quer dizer, irmãos, que todo milagre é instantâneo. Preste atenção nisso. Não pense que todos os milagres são instantâneos, porque não são. Uma grande parte, ou a maioria dos milagres acontece depois. Tempos depois. Eu já tive milagres na minha vida que aconteceram 4, 5, 6 dias, uma semana depois. É claro que é uma questão de muita fé, né? E você tem que entender isso. Quando você receber uma palavra de Deus, creia, receba, guarde no seu coração. E se você sabe que é de Deus, creia, não largue essa palavra, porque ela vai se cumprir e nada pode impedir de acontecer na sua vida. Basta somente você continuar crendo. Passou um dia, 2, uma semana, não importa. Meu querido, a palavra de Deus não volta vazia. Ela sempre se cumpre. Abriram-se-lhe os ouvidos. Olha que interessante. E logo se lhe soltou o empecilho da língua. Ao mesmo tempo que os ouvidos se abriram, a língua destravou. E diz o texto, ele falava desembaraçadamente, perfeitamente. O que acontece aqui é um milagre duplo. Porque não só foi os ouvidos, a língua passou a falar perfeitamente. Amém, amados? Por isso, meu querido, os milagres que Deus faz são perfeitos. Teve um homem com uma vez que era cego, e ele passou a mão no olho daquele homem e disse para ele: e aí, o que você está vendo? Eu estou vendo agora homens que parecem vultos, parecem sombras. Não tinha sido curado completamente ainda. Tem curas que às vezes são por processos, né? Tem fases até. Aí Jesus passa novamente a mão e ele vê perfeitamente. Você vê que a gente precisa aprender, irmãos, que os milagres são muitos, estão à disposição de todos, de mim e de você. O milagre faz parte do reino de Deus. Quando João Batista mandou seus discípulos perguntarem a Jesus: será que é chegado o Messias, o reino de Deus? Ele disse: vai falar para ele que os cegos estão vendo, que os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo, os leprosos estão sendo limpos, porque é chegado o reino de Deus. A cura faz parte do reino de Deus. E nós estamos aonde? No reino de Deus. E é por isso que você tem que escolher. Ou você vai viver no mundo, ou você vai viver no reino. Vivendo os dois, não dá. Ou você entrega totalmente a sua vida e o seu coração a Deus. Porque se você tentar viver, eu vou viver um pouquinho no mundo e um pouquinho no reino, não vai dar certo. Porque você está abrindo a porta para o diabo, né?
quem é o maioral do mundo? É o diabo. Não pensa que você dá só um pouquinho, não. Eu estou no controle. Eu dou um pouquinho para o mundo, porque o mundo é bom. Tem tantos prazeres no mundo. Quando você dá abertura para o mundo, você está perdendo o melhor do reino de Deus. Por isso que você tem, meu amado, minha amada irmã, você tem que tomar uma decisão na sua vida. Ou você entrega tudo a Deus, porque só metade não vai ser bom em nada. Por isso que a bênção, a cura, o milagre, está onde? Dentro do reino de Deus. Amém, amados? Ele precisava ouvir, para ouvir a palavra de Deus. Ele precisava falar, porque ele precisava falar do reino de Deus. Tanto é que o Senhor disse para aqueles homens, para ele: olha, não conta nada para ninguém. Jesus não está atrás de propaganda, publicidade. Jesus está atrás de pessoas, de vidas que precisam do poder de Deus, que precisam de cura, de milagre, de bênção, de paz no coração, de transformação. Mas não adiantou. Aquele homem saiu contando os milagres, não tinha jeito. E quanto mais contava, mais gente vinha. E o que é lindo nesse último versículo, que eles ficaram maravilhados, sobremaneira, dizendo: tudo, olha que lindo, irmãos, tudo Ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. O que é o teu problema? O que é a tua enfermidade? O que é a tua angústia? Eu gosto muito de uma palavra que eu peguei emprestado de Davi, do rei Davi. Em alguns salmos ele diz assim, ele louva o Senhor, porque o Senhor me livrou de todas as minhas angústias. Até das angústias, das aflições de alma. Tem gente que tem isso, né? Aflição de alma. Não consegue, ter alegria, não consegue viver em paz. O coração não tem paz. Parece uma angústia contínua. Mas esse Deus não cura só o corpo, Ele cura a alma também. Ele cura toda e qualquer enfermidade. Minha irmã, meu irmão, então somente haja também. Não apenas fique esperando em Deus, mas faça, ore, jejue, ore muito, leia muito a palavra, leia. Todo dia, leia um capítulo, dizendo: Deus, eu creio que nesta palavra há poder. Eu quero receber esse poder na hora que eu estou lendo agora, em nome de Jesus. E o Espírito Santo vai pegar esse poder e vai transferir para a sua vida. Amém, amados? Tudo Ele faz esplendidamente bem. Você percebe o quanto que você e eu precisamos conhecer o nosso Deus? A gente pensa que conhece a Deus, né? Mas se a gente ouve uma palavra dessa, a gente pensa: meu Deus, eu preciso te conhecer mais e melhor. Amém? Eu vou convidar a pastora Liliana para fazer essa oração. Vamos ficar de pé, amados.